Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio 2, Fortaleza 1, que acaba de acontecer na Arena Gremista. Uma noite fria de terça-feira, mas com uma vitória simbólica para Mano Menezes e seus comandados. Sim, a vitória para reorganizar as coisas. Se a gente for lembrar, a última vitória gremista tinha sido dia 1º de julho contra o Juventude, antes ainda era parada. Depois teve a data FIFA, aquela primeira mais curtinha que as seleções jogaram, um jogo contra o Corinthians, e aí veio a parada definitiva, os 40 dias de Mundial, retornou. O Grêmio de lá pra cá, tá bom. Você vai dizer, mas tem a vitória na Recopa Gaúcha. Pelo amor de Deus, né? Recopa Sul-Americana já não vale muita coisa. Recopa Gaúcha, então, pelo amor de Deus. Não vou contar isso. Vou pensar em campeonato que definitivamente faça a diferença na vida gremista. É só empate ou derrota, uma queda, uma eliminação na Copa Sul-Americana e várias outras decepções no Brasileirão. Essa contra o Fortaleza foi a primeira vitória que a gente diz, opa, peraí, as coisas voltaram a acontecer. E por isso, obviamente, a gente começa a ver pontos positivos. O Grêmio não avança muito na tabela, mas está ali a 6 pontos do G6, que pode virar G7, G8, eu sei, mas hoje trabalhando com G6. E essa tem que ser, no mínimo, uma mira, uma pré-Libertadores da América, para que o presidente Guerra, que claramente não fez uma gestão maravilhosa, minimamente chegue o seguinte, olha, Marcelo Marques, tu tá aí prometendo revolucionar, já deve entregar Roger Guedes, outro grande jogador, o ano que vem trouxe a Arena, vai reforçar o time, tá bom, pelo menos na Libertadores da América do próximo ano tu vai estar. É o mínimo que se espera que Mano e os jogadores consigam entregar pro Grêmio. Eu, além de tudo, tô muito... mas cara, se pensa num cara chateado na hora do gol do Fortaleza. Não era só pelo Grêmio, não. Era porque aqui, olha a minha aposta, ó. Grêmio vence sem sofrer gol, sim, e Bright White marca. O Odão tava pagando 7,5, na verdade tinha uma odd turbinada que tava 8 e alguma coisa. Eu botei 5 e ia ganhar uma boa grana. Me quebrei, além de tudo, na KTO. Vocês podem olhar aqui que eu mostro quando eu perco, e é assim que funciona. Na KTO a gente acerta, erra, às vezes troca dinheiro com o sueco, faz parte da brincadeira. Se tu quiser brincar e te divertir, aqui na descrição, no primeiro comentário, tem o link da KTO, sem falsas promessas aqui, beleza? Gente, olha só, o lado positivo é que tem algumas mudanças do técnico Mano Menezes que foram bem interessantes. Ele voltou a jogar com o Gustavo Martins na direita, o Serrote está vendido. Ele tem a dupla de zaga com o Kahneman e o Wagner Leonardo. Na verdade, o Wagner Leonardo pela direita e o Kahneman na esquerda, o Marlon de lateral esquerdo. Aí os dois volantes são Dodi e Vidiaçante, só que aqui no meio-campo vem a novidade. O Pavão ficou no banco de reservas, até entrou, mas o Kiki Oliveira foi o cara mais à direita. Se nós tivéssemos que colocar um Grêmio mais disposto em campo, o Riquelme foi um cara que jogou um pouco mais à esquerda. Tu pode pensar que é um 4-4-2 com dois volantes, o Kiki Oliveira e o Riquelme, que o Riquelme ficou um pouco mais à esquerda, por quê? O Alisson jogou um pouco mais avançado e caindo pelo centro, como se for um segundo atacante, com o Bright White atrás dele. O Mano Menezes gosta de jogar numa formação mais próxima de um 4-2-3-1. E eu vejo o time do Grêmio mais próximo disso. Por quê? Se a gente pensar que são dois volantes, o Dodi e o Edenilson, aí o Kiki na direita, o Riquelme fez a função do cara, do meia mais aberto pela esquerda, e o Alisson mais centralizado. Embora quem tivesse a função de organizar o time, de armar o time, fosse o Riquelme, e o Alisson foi o atacante, mas foi o atacante entrando por dentro, mais perto da área, partindo de uma esquerda para o centro, para se juntar ao Bright White. Sim, teve uma mudança importante, significativa do técnico Mano Menezes, que deu certo principalmente para a melhoria de desempenho do Alisson, que sofre um dos pênaltis e que é protagonista, ou pelo menos mais protagonista. Ele sempre, quem esteve na base, disse, olha, ele é mais segundo homem de ataque do que necessariamente um ponteiro, embora como tem a velocidade, vai poder jogar pelos lados. Mas é interessante esse jeito do Mano Menezes colocar e dispor o time. Eu só não sei se pro Riquelme vai ser tão bom. Ele jogando mais aberto pela esquerda, embora ele já tenha feito isso nas categorias de base. Mas eu não sei se pro menino não é melhor jogar centralizado. Se tu quiser ver o time num 4-2-2, é possível.
tu tem dois volantes, dois meias, o Kik aberto pela direita, o Riquelme pela esquerda, o Alisson atrás do centroavante. Se tu quiser ver o time num 4-2-3-1, também não é nada absurdo tentar ver que as peças se movimentaram nesta situação aqui. Aqui eu preciso colocar que eu não posso descartar que esse jogo foi decidido por dois pênaltis legítimos que existiram, mas que a gente precisa, para analisar a vitória do Grêmio, o nível de atuação gremista, que, poxa vida, né? O terceiro goleiro do Fortaleza se precipitou, fez dois pênaltis que não tinha necessidade. Um no Kik, que é lançamento do Bright White, e outro que o Marlon, que até falha no gol na minha visão, mas que faz o lançamento para o Alisson, deixando ele em condições na cara do goleiro, que ia driblar o goleiro acaba fazendo completamente estabalhoado um outro pênalti, uma outra penalidade. Dois pênaltis cobrados pelo Bright White, extremamente relevante para o Bright White marcar gol. Eu ia me consagrar aqui na KTO, né? O Grêmio vence com o gol do Bright White. Era só não tomar aquele golzinho. Mas eu preciso colocar, principalmente alguns defeitos. Por exemplo, vai lá, faz dois gols de pênalti, acalma o jogo, toma um gol, segura a partida, amorcega o jogo e na segunda etapa o Grêmio inexistiu. O Grêmio não joga. E aí tem um problema. Algumas questões precisam ser melhoradas. Cara, tu não pode desistir do jogo. Tu não pode ter uma chance de gol, ou a melhor jogada trabalhada do segundo tempo foi quando o Vidiaçante, aos 45 do segundo tempo, rouba uma bola e empurra para o Edenilson, ele bate até com certo perigo. Mas de resto, o Volpi teve que fazer pelo menos duas grandes defesas, uma meio atrapalhada dentro quase entrando pro gol, e a outra numa falta bem cobrada que ele espalma e tira o gol dos caras. Ou seja, tem o ponto positivo do teu goleiro ter aparecido, do teu time ter feito o resultado, mas também poderia se precaver e pelo menos, olha, não sofre dificuldades, joga, controla um pouco mais a partida e tudo mais. Enfim, essas questões, eu tenho oportunidades de gol um pouco melhores, mas enfim, não vou aqui ficar olhando o lado negativo da partida, porque, por exemplo, eu não vi no Thiago Volpi, que destaco, para mim, salvo em duas oportunidades, uma claríssima de uma falta que é uma defesa maravilhosa dele. O Volpi não tem culpa no gol. O gol acontece porque o Breno Lopes vai à linha de fundo, o Gustavo Martins deixa cruzar, o Marlon não vê o marcador nas costas dele, dá dois passos para trás, quando vai cabecear, o cara cabeceia por cima dele, o Volpi tenta tirar, a bola bate na trave, volta e o Daverson na pequena área tá sozinho. Falha dos dois zagueiros que não acompanharam o centroavante. Meio básico isso. Alguns ajustes ainda precisam acontecer no time do Mano Menezes. Por exemplo, esse gol aí é difícil, não dá para tomar, né? Para mim tem falha de deixar cruzar do Gustavo Martins, maior do Marlon, e ainda também com uma pequena contribuição dos dois caras que deixaram, os dois zagueiros que deixaram o Daverson livre. Preciso colocar aqui que o Mano mudou só 3 vezes no time, tá? Ele bota o Edenilson, ele bota o Pavon e o Camilo entra na lateral direita na vaga do Gustavo Martins, que saiu até sentindo. Detalhe, Cristaldo no banco. Tá, vários outros jogadores, Aravena, Jardiel estava no banco de reservas, mas o Cristaldo o tempo inteiro no banco de reservas. Para mim é sintomático. Para mim é extremamente sintomática esta situação de o Cristaldo hoje é um cara que ele já virou, não é nem aquele 12º jogador, aquele cara que pode fazer a diferença pro Mano Menezes. Enfim, gente, vamos lá. São 6 pontos, 6 pontos pro G6. 6 pontos pro G6. Esse tem que ser o foco. Para minimamente entregar um time na pré-Libertadores pro Marcelo Marques, que vai ter que ser o salvador da pátria no ano que vem. Mas daí, 2026, a gente conversa. Mas para minimamente entregar o time na pré-Libertadores pro Marcelo Marques, tá bom? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.